Pensa só no caos de uma cena de crime. Lá, no meio de tudo, existem pistas invisíveis ao olho nu que guardam a chave para a verdade. São pequenos vestígios biológicos, sabe? Que foram deixados para trás e que estão prestes a começar uma jornada simplesmente extraordinária pela ciência forense. E aí que está a grande questão, né? Como é que a gente transforma algo microscópico, tipo uma gotinha de saliva ou um fio de cabelo, num perfil genético único, que consegue identificar uma pessoa com uma precisão assim impressionante? Exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Beleza, então bora mergulhar nisso. Nossa jornada aqui está dividida em 6 etapas que são cruciais. A gente começa lá na coleta da evidência e vai até o final, quando tudo se resume a um perfil de números que, olha, pode contar uma história inteira. Tudo começa aqui. Antes mesmo de qualquer cientista pegar um tubo de ensaio, o sucesso de uma análise de DNA depende, e muito, do trabalho minucioso que é feito lá na cena do crime. Cada detalhe é fundamental. E de onde é que vem esse DNA todo? Bom, às vezes de lugares bem surpreendentes. Não é só de mancha de sangue, não. Pode ser da saliva numa bituca de cigarro, de células da pele que ficaram numa maçaneta, o que a gente chama de DNA de toque, ou até de um único fio de cabelo, desde que ele tenha raiz, claro. Mas olha, coletar a amostra é só o comecinho. Para que ela tenha validade num tribunal, tem uma coisa chamada cadeia de custódia, que precisa ser garantida. Isso não é só papelada não, gente. É a espinha dorsal legal da análise toda. Se não der para provar que a amostra foi manuseada direitinho, sem chance de contaminação, do começo ao fim, todo o trabalho científico pode ir por água abaixo perante um juiz. Certo, a amostra chegou no laboratório, segura e bem documentada. Agora é que começa o primeiro grande desafio técnico: separar o DNA de todo o resto. Proteínas, gorduras, restos de células, tudo isso precisa ser limpo. Tem que sair. E essa analogia aqui ela é simplesmente perfeita. A extração de DNA é exatamente isso, uma purificação super cuidadosa para a gente conseguir isolar o material genético de toda a sujeira biológica que vem junto com ele. E como é que se faz isso? Antigamente, se usava um método chamado orgânico. Ele funcionava, mas era lento e usava uns produtos químicos bem perigosos. Hoje em dia, a coisa mudou. A maioria dos laboratórios usa umas colunas de sílica. É muito mais rápido, muito mais seguro e o DNA que sai dali é de altíssima pureza, perfeito para as próximas etapas. É a tecnologia deixando a ciência forense mais ágil e eficiente. Beleza, DNA purificado na mão. Mas calma, não dá para simplesmente seguir em frente. Antes, a gente precisa responder a 2 perguntas cruciais. Quanto DNA a gente tem e qual a qualidade dele? Essa é a etapa do controle de qualidade. A precisão aqui é tudo. A quantidade ideal para a próxima fase é minúscula, coisa de 0,5 a 2 nanogramas. Se tiver menos que isso, o perfil pode sair todo falhado, incompleto. Se tiver mais, os sinais ficam tão fortes que se misturam, criam uma bagunça que atrapalha toda a análise. Pois é, esse é o desafio do mundo real. As evidências nem sempre chegam perfeitas no laboratório. O DNA pode estar todo quebrado porque ficou no sol, por exemplo. Ou a amostra pode ter substâncias, tipo corante de tecido, terra, que podem simplesmente bloquear a próxima reação química. Então, como é que os cientistas descobrem isso? Eles usam uma técnica chamada qPCR, que não só mede a quantidade de DNA, mas também o nível de degradação. Basicamente, ela compara a quantidade de pedaços longos e curtos de DNA. Se a razão entre eles for perto de 1, o DNA está ótimo. Se for bem menor que 1, quer dizer que ele está degradado e aí a estratégia de análise talvez precise mudar. Agora sim, a gente já sabe que tem a quantidade certa de DNA e que a qualidade está boa. Então, passamos por uma das tecnologias mais poderosas e, sinceramente, revolucionárias da biologia molecular, a PCR, ou reação em cadeia da polimerase. E essa é, sem dúvida, a melhor maneira de entender o que é o PCR. Ele pega só aquelas regiões específicas do DNA que variam de pessoa para pessoa e faz milhões, ou melhor, bilhões de cópias delas. E como é que essa fotocopiadora funciona? É um ciclo que se baseia em temperatura. Primeiro, a gente esquenta a 95 graus e o DNA se abre em 2 fitas. Depois, a temperatura baixa para uns 59 graus. Isso permite que umas sondas pequenininhas, os primers, se liguem exatamente nos locais que a gente quer copiar. E por fim, a 72 graus, uma enzima entra em ação e constrói uma cópia nova. E esse ciclo se repete várias e várias vezes. E o poder disso é exponencial, é absurdo.
Depois de uns 30 ciclos desses, que levam só algumas horas, a gente sai de uma única molécula de DNA para mais de 1 bilhão de cópias. É assim que um sinal que era invisível se torna forte o bastante para ser detectado pela máquina. Ok, agora a gente tem bilhões de cópias dos fragmentos de DNA. O passo seguinte é organizar essa multidão. A gente tem ali uma mistura de vários fragmentos, cada um com um tamanho um pouquinho diferente, e precisamos separar todos eles com uma precisão cirúrgica. E essa é a ideia por trás da próxima técnica. É literalmente uma corrida. Os fragmentos de DNA são colocados na linha de largada e são forçados a correr por dentro de um tipo de gel. E a regra é simples. Os menores e mais leves correm mais rápido e vão mais longe. A tecnologia por trás dessa corrida tem um nome que parece complicado: eletroforese capilar. Mas a ideia é bem simples. Um campo elétrico puxa os fragmentos de DNA por um tubo fininho, mais fino que um fio de cabelo, que dá preenchido com polímero. Como os pedaços menores se movem mais rápido, eles chegam no detector primeiro. A precisão disso é tão incrível que consegue diferenciar fragmentos que têm a diferença de uma única letrinha de DNA. É impressionante. E então, chegamos na etapa final. A corrida molecular acabou. Os fragmentos foram separados e detectados pela máquina. Agora chegou a hora de interpretar esses resultados e, finalmente, construir o perfil genético. O resultado que sai da máquina não é uma foto, mas sim um gráfico chamado eletroferograma. Pensa assim, o eixo horizontal mostra o tamanho do fragmento e o vertical mostra a quantidade, a intensidade do sinal. Cada pico que aparece nesse gráfico é um alelo, ou seja, uma versão de um marcador genético. Então, o pulo do gato é saber ler esses picos. Se para um certo marcador genético a gente vê 2 picos, significa que a pessoa é heterozigota para ele, ou seja, ela herdou uma versão diferente daquele marcador da mãe e outra do pai. Agora, se aparecer um pico só, ela é homozigota, herdou a mesma versão tanto do pai quanto da mãe. E no fim das contas, toda essa ciência, toda essa tecnologia complexa se resume a isso aqui, uma tabela simples de números. Cada linha é um marcador genético, e os números são os alelos que foram encontrados. A combinação desses números, em vários marcadores diferentes, cria um identificador que é praticamente único, quase um código de barra genético. Ah, e dá uma olhada no marcador amelogenina, X e Y. Isso nos diz, sem sombra de dúvida, que a amostra veio de uma pessoa do sexo masculino. A jornada daquela amostra invisível termina aqui, transformada nesse conjunto de dados. Mas a sua história, na verdade, está só começando. Agora, esses números podem ser comparados, podem inocentar um suspeito, identificar uma vítima ou, claro, conectar um indivíduo a uma cena de crime. A ciência fez a parte dela, entregou a prova. O que resta agora é a interpretação de tudo isso num contexto da justiça.